Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e você está em mais um dia na casinha do duru, duru, duru. Bom, minha gente, convido vocês a virem me acompanhar na vida dessa cidadã brasileira, trabalhadora rural, que sou eu, né? Uma camponesa muito linda, muito bela. Bem-vindo à minha casa, minha humilde residência, tá? Meu lar. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu estou fazendo por aqui, muitas coisas gostosas e maravilhosas. Começando por um salgado que eu tava doida pra comer, que é coxinha. Não venha me julgar! Não, você só come massa, não sei o que. Sim, gente, eu como muita massa, sou apaixonada por massa, por coisa, pão, rosca e isso, aquilo, um monte de trenheira, né, que envolve trigo, farinha de trigo. Então eu como bastante mesmo, sabe, gente? Eu faço, eu gosto e é isso. Então hoje me deu uma baita vontade de comer coxinha e eu peguei e fui fazer aqui, primeiramente começando pela massa. Eu vou fazer uma coxinha de carne moída mesmo, porque é o único recheio mais fácil que dá pra fazer. Eu tenho a carne moída? Não tenho, vou moer também. Que carne? Músculo. Dá pra moer músculo, Gabriela? Sei lá, entendeu? Sei dizer que eu moí, não ficou assim, nossa, que moedeira que ficou, mas ficou mais ou menos bom, entendeu? Com o trituradorzinho lá elétrico que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que eu coisar aqui o recheio de carne moída. Fui primeiramente fazendo a massa, coloquei 2 colheres de margarina, fui colocando aqui açafrão, outros temperinhos também, porque eu gosto de colocar aquele caldo quinó, mas não tinha, então eu fiz o meu próprio aqui. Eu coloquei a margarina, o alho e coloquei também açafrão, fui colocando chimichurri, lemon pepper e agora fui colocando a água, né, menina, assim, ó, tá vendo? Pra poder ficar uma cor bem legal, bem bonita na massa. Eu errei aqui na hora de fazer esse salgado, porque eu lasquei meio mundo de farinha de trigo, assim, mais precisamente um caminhão de farinha de trigo que eu coloquei aqui. E, tipo assim, tem que ser a medida certinha, né? Igual eu tava, mas aqui a paciência tava muito, muito assim, coisada. Aí eu fui colocando a farinha de trigo, eu coloquei um pouco, né, aqui. Depois eu vim colocando meio mundo, coloquei uma caçamba inteira de farinha de trigo, tá entendendo? E aí me arrependi, porque eu tinha que ter colocado aos poucos a farinha de trigo para poder ir misturando até a massa chegar no ponto. Mas como eu sou salgadeira, então tudo dá certo no final. Eu fui aqui misturando a farinha de trigo, né, aqui para poder certificar que a massa toda estava ficando cozida, mas parecia que dá tudo errado, né, aquilo que parecia não ter saída e tudo mais, mas no final dá certo, entendeu? Aí eu fui misturando tudo aqui desse jeito e aí depois é só sovar essa massa aqui direitinho, né, coisa para ela ficar uma massa boa. Hoje eu abri a padaria aqui de casa, tá entendendo? Pra poder fazer essas coisas todas que eu estarei fazendo aqui. Essa coxinha, esse salgado maravilhoso. E também vou estar fazendo outras coisas. Rosca, bolo de milho, que já faz 3 anos que eu não faço um bolo de milho. Tá entendendo? Então já tava sentindo muita falta de fazer meu bolinho maravilhoso de milho. E aí, menina, é isso. Aí eu vi que o negócio tava muito seco aqui. Joguei mais um pouquinho de água pra poder cozinhar bem essa massa. E fui assim, ó. Entendeu? Aqui não precisa nem de academia, mulher. Porque você coisa aqui os braços, tá entendendo? Aí vai coisando, fica musculosa porque a massa é bem pesadona e você vai fazendo aqui esse exercício físico. Então não tenho necessidade de estar indo pra academia fazer outros exercícios, porque aqui a gente já faz. Então é isso, trabalhando aqui os meus músculos, né? E é bom demais. Aí eu tive que trocar a colher, né? Porque tava muito pesada aqui, quase estourando minha concha de silicone. Então eu fui aqui com a colher de pau. Agora vamos para o teste do moimento de carne. Tinha até uma asinha de frango ali que foi junto com o negócio, entendeu? Eu peguei e guardei. Agora vamos lá. Fui pegando aqui o músculo, tá? Vamos jogar dentro aqui da vasilhinha pra poder estar triturando e deixando esse músculo moído. Quase que eu ia esquecendo. Já fui logo colocando aqui o negocinho, que é o nome desse trem. O trem lá, a lâmina, né? Coloquei lá dentro, porque senão depois ia ser difícil de colocar se você colocar a carne primeiro. Então coloquei a lâmina, fui jogando os pedaços de carne moída, de trem, carne moída, fui jogando os pedaços de músculo, tá entendendo? E eu me arrependi porque eu deveria ter tirado as partes assim, deixado somente a carne. Não, eu deixei os negócios juntos, os músculos azaiados juntos, né? Entendeu, gente? E aí eu fui jogando assim, né? E é isso, né? Mas vamos fazer que no final vai dar certo, vai ficar muito bom esse recheio. Aí eu fui cortando os pedaços, jogando lá. E, gente, essa daqui foi uma das minhas melhores compras da Shopee, tá? Vou dizer pra vocês, esse negócio aqui foi uma das melhores coisas que eu comprei na Shopee, tá entendendo? Porque eu já fiz meu tempero de alho, já fiz sorvete, agora eu tô triturando carne, músculo. Mulher de Deus, aonde que você, coisa assim, que negócio pra moer carne? Menina, é muito bom esse negócio. Aí eu joguei lá os pedaços de músculo lá dentro, agora vamos pra poder o trituramento. Coloquei bem aqui, ó, tá vendo? Porque a tomada dele alcança bem lá. Aí tem uns negócios aqui que não alcança não, na tomada, mas ele alcançou. Aí eu fui coisando. Eu gosto de triturar assim, ó, tá entendendo? Fazendo pausas, né? E eu vou apertando o botão e ele vai triturando muito bem. E fica ótimo, gente, sabe?
Fica maravilhoso. Eu já experimentei fazer salada aqui também, né? Com repolho, tomate, cebola, tudo. Sai tudo muito trituradinho, muito legal. E a carne, gente, ficou desse jeito aqui, ó. Mulher de Deus, eu fiquei de cara com esse negócio. Gente, é babado. É babadeira, viu? Mulher de Deus, olha como é que fica a carne. O músculo. Minha irmã, olha como é que ficou essa carne aqui. Gente, como é que um trem desse aqui de jogar o coisa lá? Ele tritura tudo. Máquina mortífera. Agora eu fui jogando aqui o tempero na panela já pra poder temperar a carne também. Coloquei alho, coloquei o sal aí, né? E tudo mais. Fui jogando aqui açafrão também, porque na minha vida, gente, açafrão, não sei. Sem açafrão não dá. Mesma coisa do café. Fui jogando, né, aqui agora, ó, a carne aí já triturada, tudo direitinho, né? E fui misturando, gente. Teve alguns pedaços que é tipo assim, músculo, né, obviamente. Pedaços de músculo. Que é aquele negócio mais duro, assim, da carne, né? Que ele não triturou muito bem, não. Mas o restante, menina de Deus. Então depois eu vou estar experimentando uma outra carne, né? Porque normalmente nos açougues não moe, não é músculo não, né? É outras carnes aí. Fui jogando aqui milho verde também pra poder dar uma complementada nesse recheio. Gente, meu Deus do céu, eu vou falar pra vocês. Eu tava aguando pra poder comer uma coxinha. Uma coxinha de frango, mas se não tem frango, vamos de carne moída mesmo. Aí, menina, eu ganhei umas pimentinhas de cheiro, tá vendo? Umas pimenta malagueta também. Aí eu falei, gente, que é isso? O povo me dando pimenta malagueta. Já tem meses que eu não como pimenta, mas agora eu vou ser obrigada a comer. Porque eu ganhei aí, ó, tá vendo? Aí eu não resisto a uma pimentinha de vez em quando. Esses dias eu tava sentindo falta, querendo uma pimenta pra poder comer o meu pirão e não tinha. Aí, de repente, gente, é isso que acontece, tá? Você deseja uma coisa e aí aquela coisa vem pra você. E nesse momento eu já fui sovando muito bem essa massa, tá entendendo? Pra ela ficar assim, bem legal. Aí sovei direitinho, claro, né? Depois que tava fria, né, mulher? Porque senão você vai torrar as mãos aí, as mãos suas. Enginhar a sua mão. Então agora, menina, eu vim aqui, tirando aqui, colocando ovos dentro desse pratinho. Fui tirando as cascas lá que caiu. E fui batendo assim pra poder estar empanando as coxitas. Só que eu não tinha farinha, tá entendendo? Gabriela, moe a farinha. Tipo, tem a farinha, mas é grossona. Parecendo uns flocos do tamanho do Goiás. Gabriela, moe a farinha no liquidificador. Vou moer pela... Entendeu? Entendeu? Trabalho demais, vou moer não. Aí eu simplesmente coloquei no prato aí, tentei peneirar pra poder a farinha ficar mais fininha. Não ficou. E geralmente quando eu coiso com farinha, empano com farinha de mandioca, fica muito legal, fica muito gostosa a coxinha. Quando a farinha é bem fininha. Mas aqui não tinha, então eu tive que misturar aqui farinha com farinha de trigo. Eu falei, seja o que Deus quiser, se ficar bem, se ficar bom, amém. Se não ficar, bom também, né? Aí, gente, eu fui pegando aqui minha massa maravilhosa, linda e maravilhosa, que parecia no início que não ia dar certo, que não ia valer bosta nenhuma. Mas agora tá valendo. Ficou linda e bela e maravilhosa, muito gostosa e cheirosa também. Aí agora, menina, eu vou pegar aqui as porções de massa e vou modelando as minhas coxinhas aqui. Coxitas, né, pra gente poder comer. E aí eu peguei, menina, fui modelando, tá vendo? As coxinhas e pegando o recheio e já colocando ali, ó. E já fechando também. Enquanto isso, eu já estava esquentando a gordura para acontecer o fritamento dessas coxinhas. Então, mulher, coloquei ali um pratinho com ovo, né? Fui jogando, aí vem a criança. Posso ajudar? Gente, isso daqui eu vou falar pra vocês. Se vocês quiserem que a criança ajude, permita, tá? Mas vai acontecer coisas, tá? Vão acontecer coisas, ó. Tá vendo? Virou o prato de ovo na pia. Eu me irritei e falei, querida, você tem que limpar, tá bom? Você limpa, por favor, tá? Acontece, gente, sempre acontece essas coisas. Então você já tem que estar preparada. Não surta, mulher. Não surta, tá? Porque as crianças vão querer ajudar. Vai querer ajudar na hora de fazer os negócios. Assim, às vezes, quando eu tô fazendo rosca, quando eu tô fazendo pão, ou quando eu tô fazendo isso daqui, pra poder distrair as crianças, antes de começar os preparativos aqui, antes que elas peçam pra poder ajudar, porque sempre acontecem umas tragédiazinhas dessas daí. Cai, trem no chão, quebra um prato, quebra um trem, acontece qualquer coisa. Joga água na gordura, a gordura começa a pipocar pra todo lado, queima a sua pele, tá entendendo? Que a criança mexe na água e respinga a água lá dentro da panela, começa a pipocar a gordura e aí o que acontece? Você sai prejudicada na história. Então eu te dou uma dica, estiver fazendo a massa, pega uns pedaços de massa pra elas brincar. Toma aqui um pedacinho de massa, casca fora daqui, por favor. Aí entrega a massa pra criança, elas vai saindo pra lá, vai brincando, né? E tudo, se você não tiver com muita paciência. Aqui eu tava com uma paciênciazinha, né? Que derramou o ovo, fiquei calma, tranquila, falei limpa, limpa. Limpou e tudo, né? Aí pronto, ok, continuo ajudando. Mas geralmente eu pego um pedaço de massa e dou pra cada uma. Fala, vai brincar pra lá, some daqui. Aí elas pegam e vai brincar com a massa, fica lá um tempão, uma horona, gente, brincando com as massinhas, né? Então é índio, tá vendo?
Aí eu já fui aqui pegando, né, os negócios aí a criança já tinha sumido nesse momento. Depois ela voltou. Eu já tava pensando, nossa, não vai ajudar mais não, querida. Aí depois voltou, começou o ajudamento. Aí fui empanando todas as coxinhas, preparando tudo, minha gente. Eu não vou fritar tudo de uma vez, não. Eu resolvi que ia pegar algumas e ia congelar, entendeu? Aí teve algumas aqui que eu empanei, né, que eu passei na farinha de trigo. E teve outras que eu resolvi não fazer, entendeu? Não passar na farinha de trigo, porque no meu pensamento parecia que não ia prestar não ia valer nada. O empanamento na farinha de trigo. Mas não é de ver, gente, no final foi bom. Né, gente, ficou muito bom. Então, íntimo. Aí eu fui, né, fritando já e pegando os negócios ali e tudo mais. E modelando as minhas coxinhas aqui. E, gente, fica muito gostoso, viu? Vou falar pra vocês, fica uma delícia, né? Esses negócios que a gente faz em casa assim, fica super gostoso demais da conta. E o bom é que você faz isso aí, você pode comer quantas você quiser, né? Aí eu decidi que eu vou comer somente 2 coxinhas dessa daí, as crianças também e tudo mais. Então fui fritando ali a quantidade que a gente ia comer. Aí é isso, menino, ó. Tá vendo? Aí fui recheando, tudo mais, colocando ali, né? Aí eu desisti, não tava mais passando no ovo não, tá vendo? Não tava mais passando no ovo, tava simplesmente só recheando e colocando ali. E aí eu vou fritar assim mesmo, não tô nem aí, gente. A gente mesmo vai comer, né? Então, não tem necessidade de estar assim, nossa, que coisa, que capricho, que isso, que aquilo, pororão, popom, né? Faz do jeito que dá pra fazer. Já fui tirando ali também da gordura, tá vendo? Já tava dourada, fui pegando mais, colocando lá pra poder tá fritando. E é isso, gente. Isso daqui é muito gostoso, meu Deus do céu. É bom demais da conta. Com um negocinho que eu gosto de fazer, um molho de maionese, ketchup e mostarda. Fica tudo de bom. Meu Deus. Não sei explicar pra vocês. Coxinha é uma coisa maravilhosa, sabe? Olha aí, tá vendo? Aí ficou assim, parecendo pastel, coisado ali, ó, as coxinhas. Por causa da farinha de trigo, né? Que eu empanei. Aí fui tirando, ó, tá vendo? As coxinhas fritas. E pronto, minha gente. A primeira gostosura do dia já estava pronta. E eu gosto mais delas fritas, gente. Eu não gosto assada assim, tipo, assada no forno. Não gosto. Eu gosto fritinha, né? Porque parece que é mais gostoso. Aí tava aqui, tá vendo, ó? Aí a quantidade de coxinha que a gente ia comer, né? Agora, o restante eu coloquei num saquinho pra poder congelar. E tipo assim, nossa, eu quero uma coxinha. Vamos simplesmente fritar, né? Uma hora de um lanche, assim, tudo mais e tal. Aí eu pego simplesmente frito, né, pra gente poder comer. Aí eu fui me deliciar, menina de Deus. Assim, parecia que não tava boa não, parecia que não tava prestando não, sabe? Mas aí quando eu dei a primeira mordida, que eu senti o sabor, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá bom demais. Que isso, Gabriela? Você é muito cozinheira, muito maravilhosa, cozinheira de mão cheia. Quem ensinou pra você esses dotes maravilhosos? As crianças estavam perguntando pra mim. Aí eu falei assim, gente, isso aqui é o dom que Deus me deu de cozinhar, de plantar, de fazer as coisas tudo. Eu tenho o dom, sabe? Então, assim, eu tenho essa coisa maravilhosa na cozinha, que eu sou uma chefe de cozinha maravilhosa. E o negócio parece que tava ruim, mas quando eu dei a primeira mordida que eu comi, tava gostoso demais. Gente, muito gostoso, maravilhoso, delicioso demais na conta. Enfim, depois de comer a minha coxinha, já fui colocando a roupa aqui pra poder estar lavando. Lavei esse tanto aí também, ó, do uniforme das crianças, porque tem que adiantar as coisas, né? Aqui, nessa casa. Então, lavei os uniformes, as roupas, tudo delas ir pra escola. E tudo, já coloquei mais roupa na máquina pra poder estar batendo lá. Agora vamos fazer aqui a segunda gostosura, que eu mais gosto também, que é essa massa desse pão. Hoje vamos de rosquinha de leite, tá? Aí que é muito gostosa, gente de Deus. Fui aqui colocando fermento, açúcar, os ingredientes, tudo que vocês já estão cansados de saber neste canal. O cidadão brasileiro chegou aqui e trouxe essa garrafa de leite para mim. Tá vendo? Aí agora eu estarei utilizando já aqui para poder fazer a nossa rosquinha. Fui colocando aqui, gente, meia xícara de leite e também meia xícara de água já quente, fervendo, como o leite estava gelado. Eu peguei e misturei os dois e ficou morninho. Joguei ali no fermento e no açúcar. E agora já fui colocando os outros ingredientes, que é o óleo, né? As coisas tudo aí que a gente vai colocando, né? Farinha de trigo e tudo mais. 2 ovos também, que eu tô colocando 2 ovos na menina, como vocês sabem. E é isso, fui colocando aí os 2 ovos, tá vendo? E agora vamos medindo, eu uso essa xícara aqui. Na verdade não era essa xícara que eu usava não, era outra. Mas eu tô usando essa daqui, né, pra poder medir. Mas pode ser qualquer xícara que você escolher, que você tiver aí, que dá super certo, entendeu? E, gente, colocando 4 xícaras é certinho. É certinho, entendeu? Você usa a xícara pra poder medir o óleo, o leite, a água e aí você usa a mesma xícara para poder medir a farinha de trigo. E é 4 xícaras certinha, entendeu? Pode colocar nem mais nem menos. 4 xícaras de farinha de trigo e agora você vai misturando, tá entendendo? E o que acontece? Essa massa, ela fica assim um pouco molinha mesmo, tá? Você pensa, não vai dar certo?
não vai dar certo isso, mas na verdade vai dar certo sim, mulher. É só você continuar sovando, tá entendendo? Que a massa desgruda tudinho das mãos e aí ela fica uma massa maravilhosa, tá entendendo? Fica muito gostosa mesmo, gente, essa rosca aqui, pão, seja lá o que for que você for fazer, né? Use essa massa, tá bom? Porque ela é simplesmente maravilhosa. Então é isso, eu fui sovando muito bem e aí ela fica assim grudando nas mãos mesmo, tá vendo? Aí eu quis mostrar pra vocês essa etapa, essa parte aqui, que tem que sovar muito bem, porque se você estiver pensando em desistir na hora de fazer o pão, falando não prestou, essa mulher veio passou uma receita errada para mim. Então é isso, né? Não me julgue antes de fazer os trem, tá vendo? Fica bem preguenta mesmo, grudando nas mãos, aí você vai salvando, vai salvando, vai salvando, vai salvando, aí vai desgrudando das mãos, tá vendo? Você vai tirando ali, ó. Aí você vai salvando muito bem, ela vai ficando lisa, maravilhosa e não gruda mais nas mãos. Aí é isso, menina. É 4 xícaras certinho. 4 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Aí dá super certo. Olha como ela fica linda. Aí fica assim pequenininha, mas daqui a pouco ela vai crescer bastante. Aí geralmente eu pego a massa assim, ó, tampo, né, com um pano de prato. E também já para poder reforçar aqui o protegimento da massa, eu coloco uma tampa, né, por cima e levo pro lugar quentinho. Dessa vez assim, às vezes, né, eu levo, quase todas as vezes eu coloco lá agora na churrasqueira, porque aí o fogão a lenha tá quentinho, né, lá. Tá quentinho porque tinha acendido o fogão a lenha, então fica assim aquela brasinha, aquela coisa quentinha, eu coloco na churrasqueira porque a quentura vai pra lá e ajuda a massa, né, a crescer mais. Tive que colocar o liquidificador aqui agora pra poder fazer o bolo de milho, menina, e coloquei em cima do fogão, porque a tomada do liquidificador já não alcança, né, lá a distância de colocar em cima ali da pia e na tomada, então tive que colocar em cima do fogão mesmo. Aí fui ali abrindo a lata de milho, vamos usar a lata de milho como medida. Então, usei uma lata de milho verde, né? E a mesma medida da lata de flocão, bem cheia de flocão. Agora vem uma lata de açúcar. Vocês já estão cansados de saber essa receita desse bolo de milho aqui, minha gente, que falar pra vocês, viu? Meia xícara de óleo, meia lata de óleo, na verdade. E também meia lata de leite. Então, os ingredientes para esse bolo de milho, gente, é pouquinha coisa, né? Aí fui colocando aqui o restinho do fermento para bolo que tinha. Não dava nem uma colher, então por isso que eu já despejei logo tudo o restante que tinha lá dentro. E fui jogando aqui 3 ovos também, né? Agora pronto, só bater. Então, gente, recapitulando, uma lata de milho verde, né, escorrida, você joga lá dentro. Aí coloca uma lata de flocão, meia lata de óleo, meia lata de leite, 3 ovos. E foi isso, né? E uma lata de açúcar. E pronto, bate muito bem, né? E aí vai coisar, né? Vai ficar bom demais da conta. Aí eu já fui untando aqui uma forma, né? Eu gosto bastante de untar a forma com margarina e com farinha de trigo. Eu não gosto de untar com flocão ou fubá, não. Eu gosto de untar com farinha de trigo mesmo, né? Então eu faço isso aqui e fica muito gostoso, né? Untei aí e tudo mais. Agora já vim despejando a massa do bolo aqui de milho. E ela fica assim mesmo, bem líquida mesmo, bem molona assim e tudo mais. Aí joga, gente, isso daqui, você vai ver como é que vai ficar um bolo maravilhoso. Pronto, então peguei, agora é só levar pro forno pra poder tá assando. Gente, agora depois, né, fazer assim, vou fazer um suquinho de acerola, né, já tô com a mão na massa mesmo. Aí peguei aqui esse tanto de acerola aqui congelada. E o bom desse suco, quando a acerola tá assim congeladinha, é porque o suco sai bem geladinho. Pode pegar água natural e colocar no liquidificador, né, que o suco sai super gelado. Eu coloquei açúcar, coloquei a água, né, e tudo mais, bati muito bem aqui. E, gente, eu não coloco água gelada pra poder bater, porque senão vai virar tipo um sorvete, ó. Tá entendendo? Porque a acerola tá super congelada e se eu colocar água mais gelada aqui, fica tipo um sorvete de acerola. E aí fica ruim na hora de estar passando na peneira, né, e tudo mais. Então eu coloco água natural, que o suco fica super geladinho, né, e dá pra passar na peneira aqui. Aí como eu tava sem os negócios, as vasilhas pra poder coisar, eu fui peneirando aqui nesse trem aí mesmo, tá vendo? E fui tirando todo o suco aqui, separando, né, do bagaço da acerola ali, menina. E então, aí pronto, mulher. Suquinho de acerola maravilhoso. Despejei no próprio copo do liquidificador aí, ó, tá vendo? Porque as jarras estavam todas ocupadas, né? Então ficou assim, ó, o suquinho de acerola natural, tudo de bom, tudo maravilhoso. Vocês aceitam? Pois é. Vamos aguardar, né, a massa crescer e também o pão, o bolo assar. Como eu havia falado pra vocês, cidadão brasileiro chegou aqui e aí trouxe aquele leite para mim. Eu já fui aqui contando os meus planos para ele. Falei assim, você sabia, querido, que eu tenho um sonho de construir uma casinha de passarinho? Aí ele falou, sério? Eu falei, sim. Aí eu falei assim, acho que eu vou comprar na Shopee uma casinha de passarinho.
E eu, não, nós pode fazer. Eu falei, cara, você consegue fazer uma casinha de passarinho? Ele falou, consigo. Aí ele trouxe esses pau aí, tá vendo? Que é de pallet, na verdade, essas madeiras. E aí foi cortando aqui, né, com as ferramentas de trabalho dele aí. Já foi montando aqui as tábuas, ó, desse jeito, tá vendo? Aí eu falei assim, gente, que é isso? Nós vamos fazer uma casinha de passarinho. Pra quê, Gabriela? Pra que isso? Pra eu poder colocar as frutinhas lá, os passarinhos vêm bem contentes e felizes e cantar aqui perto da porta da minha casa. Então é isso. Aí então agora vamos lá, gente. Aí foi cortando as tábuas aqui, tá vendo, ó? Desse jeito. Ele não mediu nem nada, tipo assim, com a trena pra poder fazer nossa medida. Eu não vou passar medida pra vocês não, porque eu não sei, tá? No final vocês vão ver como é que vai ficar a casinha e não vai tá assim, tudo completamente, nossa, como ficou alinhadinho, tudo bonitinho, sem tortura nenhuma, tudo certinho, retinho, as tabuzinhas e tudo mais. Não vai. Vai ficar assim, irregular, mas vai ficar linda, vocês vão ver. Então é isso. Aí ele foi medindo ali as tabinhas ali, ó, tá vendo? Pra poder tá coisando. Aí algumas passou, outras não passou e fui coisando, foi ajeitando. Agora é minha vez de colocar a mão na massa. Eu sou a pregadora oficial hoje. Então eu iria pregar as tabuzinhas aqui, tá vendo? Uma na outra, pra poder formar o fundo da casinha. Aí o trabalho em equipe acontece nesse momento. Ele veio me explicar aqui, quase que eu dei um chute na cabeça dele, porque ele veio querer me repreender nesse momento. De querer fazer as coisas do meu jeito. Ele veio se intrometer aqui e falar que não era assim, que não era assado. Que eu poderia fazer desse jeito aqui, tá vendo? Aí eu falei, tudo bem, vou aceitar a sua opinião, só porque você tá fazendo aqui, você tem que cortar os trem pra mim. Senão já tinha chutado esse negócio aqui bem lá no... rebolado bem no meio do mato, tá? Porque eu sou uma pessoa nervosa. Então eu resolvi, a gente às vezes tem que ser paciente com os maridos, né? A gente tem que escutar eles e tipo assim, fazer as coisas do jeito que ele está falando. Porque senão depois, se eu chutar esse negócio aqui rebolar bem no meio do mato, ele não vai querer fazer depois o restante pra mim, nem cortar as madeirinhas, as tábuas aí, né? Não que eu não saiba cortar, pegar aquela ferramenta lá e cortar os trem. Eu sei, mas eu não quero fazer isso. Então eu quero que ele faça, né? Por mim. E é isso. Aí agora eu fui pregando, ele fui segurando, eu fui pregando. Como eu falei, eu sou a pregadora oficial. Mas tinha hora que eu não queria pregar, não. Falei, prega você. Sou obrigado também. Aí ele foi pregando, tá vendo ali, ó? Desse jeito. Na verdade é porque quando eu tava pregando, os pregos tava saindo tudo tortão, gente. Tava saindo pra fora da tábua. Gente, é isso, tá vendo? Mas tava acontecendo aqui um trabalho em equipe muito maravilhoso, né? Tava dando tudo certo, graças a Deus. Aí ele foi pregando isso e aquilo, né? Então, assim, pegamos as duas tábuas, unimos com duas tabuazinhas embaixo. E isso daqui vai ser o fundo da casinha de passarinho. Tá vendo? E vai sair aqui uma casinha, gente, que vocês vão falar, nossa, vocês compraram? Onde vocês compraram isso? Que loja, né? Na verdade, foi a gente que fez, com os pedaços aí de pau, tá? Aí vocês já são os pedaços aí de pau por aí, vocês podem fazer essas coisas pro sítio de vocês, tá? Faça uma casinha de passarinho que é muito lindo, muito bom. Aí você coloca as comidinhas lá, eles vêm bem felizes, contentes, saltitantes, né? E vão se sentir muito à vontade. Aí aqui é o fundo, tá vendo? Já tá pronto, a base da casinha. Aí o cidadão foi cortando mais madeiras ali, né? No tamanho pra poder tá fazendo o telhado, né? Que é para os passarinhos se protegerem da chuva. Eles vão ser tão felizes. Aí foi cortando, tá vendo? As madeiras ali, ó. Aí ele tava me explicando. Eu queria colocar só duas tábuas velhas, eu queria. Aí ele falou, não dá certo, vai ficar feio, esquisito. Eu falei, não, pode colocar essas duas tábuas velhas mesmo. Coloca assim, um pau no meio. Ele falou, não dá certo não, vai ficar esquisito, vai ficar menor o telhado, vai ficar feio, esquisito. Aí eu falei, tudo bem então, fi. Faz do jeito que você quiser. Aí depois resolvemos, vamos colocar duas tábuas meio de cada lado. Aqui eu sou a sentadora oficial, né, pra poder fazer peso e ele cortar com o serrote, que eu já não tava mais querendo cortar com o trem lá. Aí eu tive que sentar aqui, né, pra poder cortar as madeiras, né, fazer peso ali do lado. Aí ele foi cortando várias tábuas, o ró e pau foi roendo vários pau. Aí pronto, roeu 1, roeu 2, roeu 3, tá? Senta, aí pronto, corta, rói, aí roeu, pronto, depois de roer vários pau ali, aí foi pegando, colocando, tá vendo? Ali as madeirinhas que vai ser o telhado da casinha dos passarinhos. Tá legal? E aí, então, aí pronto, gente. Foi coisando, foi ajeitando, foi colocando isso, aquilo, umas tabuzinhas, um trenzinho. Um monte de coiseira, gente. Um monte de coiseira. Eu não vou falar pra vocês, não é muito fácil fazer não, viu? Tipo assim, se você quer coisa rápida, compra. Porque aqui o processo é longo, tá? E demorou mais ou menos uma meia hora pra fazer isso aqui. Mas tudo bem, né? Muito gratificante. Aí depois eu vou pintar, gente, que a madeira tá meio desgastada, como vocês estão vendo, né? O cidadão brasileiro já tava meio cansado, né? Eu falei, senta lá, querido, que agora eu vou pregar,
tá? Meu trabalho é esse, pregamento. Aí fui pregando isso, pregando aquilo, né? Muito bom, muito maravilhoso. Fui pregando todas as tabuzinhas ali, ó, pra fazer o nosso telhado. Aí depois de pregar tudo direitinho, né? Gente, eu tenho uma mania que eu não me conformo em colocar somente 2 preguinhos. Eu tenho que colocar 30 pregos pra poder ficar tudo firme. Tá entendendo? Aí dá tudo certo, mulher. Agora foi pregando ali, ó, né? Unindo um telhado no outro. Inicialmente não queria que fosse assim, não. Queria que colocasse um pauzinho no meio pra ficar mais firme, mais seguro. Mas ele quis fazer assim, então tá bom, tudo bem. Aí, telhado pronto, ele queria colocar ali de um jeito, velho, todo desbagaçado, todo esquisito. Eu falei, não, querido. Olha o jeito, velho, que ele queria colocar a madeira, velho, torta daquele modelo ali. Eu falei, não, assim não dá não, meu filho. Né, a pau juvenal. Aí ele pegou e foi coisando, né? Cortando ali um jeitinho assim, tipo triângulozinho. Pra poder tá colocando ali, ó, o telhadozinho, né, em 2 madeiras. E vai ficar muito lindo. Muito lindo e maravilhoso. Aí foi cortando outra madeirinha, então vai ficar 2 madeiras de um lado, assim, né? Uma de um lado, outra do outro e telhado em cima. Assim, tá vendo? Entenderam? Aí, gente, eu tava muito feliz, muito contente, eu. Bem saltitante, eu. Aí ele foi pregando ali, ó, tá vendo? Já tava na reta final, minha gente, vai ficar muito linda, vocês vão ver. Agora eu mostro pra vocês. Olha, foi pregando, tá vendo? E tava ficando muito bela. Meu Deus do céu, que maravilha. Foi ajudar, né? Ali e tudo, pregando, prega aqui, prega acolá e tudo mais. E, gente, ficou lindo. Linda, 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 linda. Aí ele foi pregando ali, ó, do outro lado, né? Pra fixar o telhadozinho, né? Na madeirinha. E pronto! Tcharam! Gente, aí pronto, ficou assim, ó. Linda e bela. Olha só. Tcharará! Olha como ficou maravilhosa a casinha dos passarinhozinhos. Meu Deus do céu, vão chegar vários passarinhos nessa casa, na pousada, e vão dizer, tem vaga, tem vaga. Aí eu falo, tem vaga, podem vir, queridos, olha só. Hotel dos passarinhos aqui, ó, pra eles ficarem felizes aqui, né? Inicialmente eu queria uma casinha que tivesse um buraquinho assim, para os passarinhos entrar e fazer ninhozinho dentro, né? Mas não deu. É o que temos para hoje, vai ser essa casinha de passarinho mesmo, só para as frutinhas e tudo mais. Ficou... Olha só, foi esse homem aqui que fez, gente, esse homem que fez, ó. Olha a cara dele. Ele que fez isso daqui, gente. Meu digníssimo esposo, Maravigold, né? E é isso. Ficou tudo de bom, tudo belo. Bom, gente, enfim. Depois de todo esse trabalho, todo esse projeto, né? De fazer essa casinha de passarinho. Agora sim, vamos modelar aqui as rosquinhas. Tá vendo? Olha o tanto que essa massa cresceu. Ficou muito bonita, né? Muito linda. Já untei uma forma aqui com margarina também, farinha de trigo. E o bolo de milho já assou, minha gente. Tô deixando ele dar uma esfriada pra poder depois eu tá desenformando num prato, né? E tudo. Então agora nós vamos aqui pra poder tá modelando as rosquinhas. O único modelo de rosca que eu faço é essa trança aí, tá vendo? É simplesmente pegar, né? Assim, fazer uma cobrinha e trançar de um jeito assim, bem espalhafatoso mesmo. Porque eu não capricho na hora de fazer essas tranças aqui não. Porque depois a rosca cresce e fica bem bonitona, né? E aí a gente vai coisar. Então não precisa ser uma coisa assim muito caprichada, muito bonita, muito aquilo, muito poronão, né? Então você vai simplesmente fazendo um torcidinho assim, ó. Com a coisinha, com a massa, né? E vai negociando. Aí pronto, a gente foi pegando, fui fazendo, modelando, colocando tudo aí nessa forma, né? Já untada e tudo mais. Pra gente poder levar pra assar. Aí eu deixo ela crescer um pouquinho também, né? Depois no forno, eu coloco lá dentro do forno, deixo dar uma crescida. E aí depois eu vou assando. Aí depois de ajeitar tudo aqui direitinho, né? Na forma, todas as rosquitas, venho pegando aqui uma gema e vou pincelando todas as roscas. Gente, olha só como o ovo caipira é amarelinho. Meu Deus do céu, é super amarelo. Menina de Deus, né? Um amarelão bem vivo mesmo. O ovo caipira diferenciado, né, mulher? Aí pronto, passei a gema. Agora eu misturei aqui, depois de assar a rosca, ó, leite e leite condensado. Aí eu jogo aqui por cima, tá vendo? Aqui já tava quase passando do ponto, menina. Quase que queimava a minha rosca. Aí eu esqueci de gravar, eu colocando no forno e assando e tudo mais, né? Mas aqui já saiu pronta a rosca. Eu vim jogando aqui, ó, coco ralado por cima, tá vendo? Dessa mistura de leite condensado com leite que eu fiz. E a rosca fica divina de maravilhosa, gente. Fica muito boa mesmo. Agora eu vou jogando coco ralado em tudo, bastante coco ralado, tá vendo? E fica muito bom, gente. Não, é bom demais, viu? Falar pra vocês. Aí aqui agora vamos desenformar o bolo de milho. Olha como ficou lindo. Lindo, belo, maravilhoso, tudo de bom. Aceita um pedaço? Um cafezinho? Ai, gente, é muito bom esse bolo de milho, viu? Façam aí na casa de vocês um bolo desse, não vai se arrepender.
Vocês vão querer sempre comer bolo de milho na vida de vocês, viu? Vou falar pra vocês, é muito bom. Não, é o meu bolo favorito, viu? Meu bolo favorito. E é isso, gente. Essas foram as coisitas. Então foi isso, minha gente. Tudo muito lindo, tudo muito belo, tudo muito maravilhoso, né? Aí depois eu vou ver o que eu faço com a casinha ali. Se eu vou invernizar, se eu vou passar uma tinta nela, ou se eu vou, o que eu vou fazer. Pra depois eu colocar ela lá no lugarzinho, né? E depois tá colocando as comidinhas lá, frutinhas, essas coisas pra atrair os passarinhos, né? Vamos ver se vai dar certo, gente. Aí eu vou estar colocando lá depois, tá bom? Mas ficou bem bonitinha, ficou bem legal, né? Como vocês viram. E as outras coisas tudo também, né, gente? Tudo maravilhoso. Bolo de milho, as roscas, tudo, os trem, tudo uma delícia, minha gente. Então é isso, né? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue no Instagram, Gabriela Pereira 17. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.